Oi, aí, gente, tudo bom? Bom, esses dias eu tava vendo uma reportagem no Fantástico, né, que falava sobre mães adolescentes, né? E eles falavam lá numa ministra, se eu não me engano, acho que é isso, uma ministra, que ela falou que para diminuir, né, a gravidez na adolescência, os pais tinham que incentivar a abstinência. E eu achei isso um absurdo, cúmulo do absurdo. E eu digo isso porque eu fui mãe nova. Eu engravidei com 15 anos e tive com 16. Então, tipo, eu estava na minha adolescência, né? Se bem que eu conheço mães que tiveram filhos com 13 anos, né? Mas eu não sei como funciona hoje, né? A educação na escola. Mas eu sei como é que funcionava na minha época. E assim, eu resolvi gravar esse vídeo por quê? Porque eu fiz um vídeo no TikTok, né? Com certeza você já conhece o TikTok. O TikTok tá bem famoso agora. E eu fiz um vídeo lá, tipo, uma menina fez um vídeo aleatório, né? Mas era um meme. E eu também quis fazer zoando também, né? Tipo, era só pra zoar. E acabei entrando na For You. Mas basicamente assim, ela falava, se você é adolescente, engravide, faça os negócios, eu vou colocar um filmezinho aqui, né, do vídeo pra vocês verem. E eu também fui brincar, tipo assim, eu engravidei com 15 anos, né, ser mãe não é fácil, um negócio zoando, sabe? Mas realmente, ser mãe não é fácil, ser mãe nova é muito difícil. E, meu, choveu de enxurradas de comentários ridículos. Então, eu vou deixar alguns dos comentários aqui, né? Tanto os contra quanto os a favor. E, gente, eu respondi porque, lá nesse aplicativo, a maioria do pessoal que tá lá são crianças, né? São crianças de 10, né, até 14 anos. Eu tava dando uma olhada lá, então a maioria do pessoal que assiste meus vídeos lá são mulheres, né, na faixa etária de até 14 anos. E eu fiquei abismada, gente, com uma criança de 14 anos, né, tem papas na língua pra falar umas coisas que eu ouvi. Que eu, com 22 anos, eu jamais falaria isso no vídeo de alguém. Até porque, pra que eu vou hatear vídeo dos outros, né? Acho que isso é coisa de quem não tem o que fazer. Ficar hateando o vídeo de pessoas que estão aqui se dispondo o seu tempo pra gravar um vídeo pra vocês, um conteúdo, né? E vir algum idiota falar, haha, não gostei, haha, você é ridículo. Umas coisas assim, entendeu? Então eu acho isso o cúmulo de ridículo, gente. Sinceramente, eu não. E eu respondo porque eu não tenho paciência, não tenho papas na língua pra pessoas desse jeito. Então eu acabo respondendo, acabo me rebaixando, né? Mas, eu respondo porque eu sou assim, Ariana, eu não consigo me segurar, né? Quando eu ouço muita coisa assim, então eu não consigo me segurar. Então, basicamente assim, quando eu tinha meus 15 anos, né? Estava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, e estava fazendo logística. E assim, gente, lá não tinha ciências, não tinha ciências. Se eu não me engano, eu não lembro, faz tanto tempo. Mas tinha biologia, então a biologia falava, né, sobre o corpo humano, tá. E basicamente lá era o quê? Você tem um óvulo, você tem um espermatozoide, o óvulo fecunda o espermatozoide, bum, tem neném. Acabou. E comentava alguma coisa sobre ciclo, mas era muito escasso, sabe? Tipo, a mulher tem um ciclo de 28 dias, no 14º dia ela vai ovular. Tá, mas como é que eu vou saber se meu ciclo é de 28? Como é que eu vou saber quanto que é meu ciclo? Como é que eu começava a contar? Gente, eu não sabia de nada disso. Não sabia de nada disso. Depois de muitos, muitos anos, muita pesquisa, que eu fui entender como é que funcionava, como é que se contava e tudo mais, mas nada disso. Eles ensinam o jeito na escola. Então, como que querem chegar e falar assim, vamos colocar os adolescentes pra entrar na abstinência e até parece que ninguém conhece a mente do adolescente. Adolescente, quando você proíbe, aí que a criança vai lá e faz mesmo. Aí que a pessoa vai lá e faz. Porque eu já fui adolescente, eu sei como é que funciona a cabeça de um adolescente. E, assim, como eu disse, né? Na minha época não se falava muito disso, né? Não tinha uma estrutura, digamos, né? Sobre conversa.
como é que eu posso dizer? De como conscientizar os adolescentes a não engravidar, né? E eu também não tive quem conversasse comigo sobre isso. Minha mãe nunca sentou pra conversar comigo sobre isso. Eu só falava, eu tive filho cedo e só, sabe? Ela nunca sentou pra conversar comigo sobre, né? Sobre como me cuidar, né? Tudo que eu aprendi foi na rua, digamos assim, sabe? Amigos que falam, né? Essas coisas, a gente pesquisando, né? Porque tudo a gente pesquisa, a gente acha. Então, tudo que eu sei, eu aprendi assim. E é complicado, porque eu nunca imaginei que fosse engravidar, sabe? Eu sabia o que era uma gravidez, eu sabia. Mas eu nunca imaginei que eu fosse engravidar. Achei que seria uma coisa impossível. Cheguei a achar até na época que eu era estéril, porque eu demorei muito pra engravidar. Mas, sabe, eu não tinha consciência de que aquilo realmente poderia acontecer. E quando aconteceu, foi um choque, porque eu demorei muito pra descobrir. Eu já tava entrando praticamente pro quinto mês. Pro quinto mês, praticamente, eu já tava entrando. E eu não tinha descoberto ainda que eu tava grávida. Então, tipo assim, foi meio que um susto do nada. Eu fui me tocar. Eu sentia dores nos seios. Eu sentia dores no corpo. Minha barriga doía, sabe? Eu sentia umas coisas assim, mas eu nunca cheguei a associar uma gravidez, né? E eu lembro, quando eu desconfiei, eu só comentei, eu falei assim, nossa, mas tô há um bom tempo sem menstruar, né? Aí eu lembro que ele já falou, mas ele não se ligava nisso, né? Aí eu falei assim, meu, será que eu tô grávida? Mas eu não enjoava, sabe? Eu lembro que eu vomitei uma vez só, mas eu achei que foi porque eu comi coxinha e meu estômago tava meio estranho, então eu achei que foi por isso, mas eu nunca teria desconfiado de uma gravidez. Então, quando eu desconfiei, eu lembro até hoje que eu tinha comentado com ele, né? Meu, será? Ele, não, acho que não. Mas eu falei, não, vamos comprar um teste, né? E na época, você tem 15 anos, você não trabalha, você tem que pedir dinheiro pros seus pais. Então, pensa na situação, né? Eu não ia pedir pra minha mãe. Aí ele foi e falou com a mãe dele, né? Pra mãe dele dar o dinheiro, acho que era pra comer salgado, alguma coisa assim. E ela deu o dinheiro pra ele. Aí eu lembro até que na hora de ir na farmácia pra comprar o teste foi uma briga, porque eu tava com vergonha de ir, ele também tava com vergonha de ir, mas quem acabou indo foi eu, né? E chegar lá na frente do farmacêutico e falar, me dá o teste de gravidez, é um pouco vergonhoso. Hoje em dia não, né? Porque pô, já tenho 22 anos, mas naquela época era vergonhoso, porque a pessoa já parece que tudo é um tabu, né? Tudo envolve um tabu. Parece que o pessoal olha assim pra você e fala, caramba, você só tem 15 anos e já tá fazendo coisa errada, né? Você é uma criança. Assim, passa muita coisa na nossa cabeça, né? Pelo menos quando eu fui cobrar o teste, passou muita coisa na minha cabeça, até que eu fiquei com muita vergonha. E o cara até me deu o teste numa sacolinha preta, que eu acho que era pra ninguém ver, então ele me deu até numa sacolinha preta. Aí a gente saiu de lá. Eu lembro que a gente entrou dentro de uma lojinha de salgado que a gente sempre comia todo dia lá. E a gente entrou lá pra comer salgado. Aí eu fui dentro do banheiro pra fazer o teste, porque eu não ia fazer em casa. Porque eu chegava e minha mãe já chegava. Então eu não tinha como fazer em casa, porque qualquer coisinha que um aco fazia de errado, alguma coisa minha mãe já era toda desconfiada. Então eu não ia, né, fazer um teste em casa. Então o que eu fiz? Eu peguei, entrei lá no banheiro, nunca tinha feito um teste na minha vida, era a primeira vez que eu tava fazendo um teste. Então eu fui abrir, né, a caixinha, li, né, as instruções. E na hora que eu tirei, não tinha nenhum potinho pra fazer xixi, gente. Aquele teste não tinha nem potinho, era o teste de palitinho. E, nossa, eu lembro até hoje. Aí eu peguei o saquinho, aquele saquinho que viu o teste, fiz xixi lá dentro. Até vergonha. Xixi lá dentro, porque eu não tinha muito o que fazer. E aí eu lembro que tinha alguém que ficava batendo assim na porta. Aí eu, não, tem gente, já vai. Aí eu coloquei o teste assim, ó, me tremendo assim, ó. Nossa, eu lembro até hoje da reação. Coloquei o teste me tremendo, aí começou a subir, eu esperei, né, até aparecer os dois palitinhos segurando lá.
Aí na hora que eu tirei, que eu vi os 2 palitinhos fortes. Nossa, muito fortes. Eu entrei em estado de choque. Como assim? Não é possível, não. Isso não pode acontecer comigo. É o estado de negação que você entra, né? Porque não, isso não pode acontecer comigo. Impossível. Não, não, sem condições. Não tem como. E eu lembro que eu saí, né? Aí eu falei, aí ele, aí, ó, deu positivo. Ele, sério? Eu falei, sério. Aí eu fui, mostrei, né? Ele leu a bula também, porque eu nunca tinha feito na minha vida, né? Então ele leu a bula também e, né, pra comprovar que realmente era positivo. Mas ficou enrolando, né, pra gente conversar com os pais, né, e tudo mais. Ele, não, vamos esperar, vamos esperar. Aí eu falava, não, eu já tô sem menstruar, acho que mais de 3 meses. Eu devo estar de bastante tempo, eu não vou simplesmente, não, nossa, eu tô cheia de... Eu não vou simplesmente não falar nada, né, assim, e se daqui a pouco a barriga aparece, né, eu não sabia como é que funcionava. E então, mas ele ficava em estado de ligação. Na época eu fazia um curso lá no centro de Barueri e eu lembro que eu mandei mensagem pra mãe dele pelo Facebook, falando que eu tinha feito um teste, que eu tava grávida, pra se ela podia ir lá na minha casa, né, conversar com a minha mãe na época, né. Aí ela falou, não, mas não tem como, meu filho, não, não tem como. E hoje eu ainda gosto muito dela, sabe? Se ela vier conversar comigo, a gente conversa, mas na época eu fiquei muito chateada, porque ela, não, mas meu filho, não tem como, meu filho engravidar alguém. Aí eu, como assim não tem como, né? Aconteceu. E aí eu lembro que foram lá, falaram com a minha mãe, com meu padrasto na época. E foi bem complicado, porque ela ainda falava que não tinha como e falou que era pra minha mãe me levar no posto pra mim fazer um teste ou comprar outro teste pra ver se realmente eu estava ou não, né? Porque achavam que aquilo era uma coisa da minha cabeça. E aí no dia seguinte minha mãe me levou lá no postinho, aí eu fui, fiz o teste, deu positivo. Mesmo teste de palitinho lá eles fazem, né? Aí eu fui, fiz o teste, deu positivo. Aí foi sentado pra conversar lá, né? Mas ele falava que ele não era o pai, né? Até que a primeira ultrassom que eu fiz, eu estava de 16 semanas, eu já estava de 4 meses. E ele viu o ultrassom, mas nossa, que negócio estranho, né? Tudo mais. A gente ficou pouco tempo depois, né, que eu descobri que eu tava grávida junto, porque ele me trocou por outra menina, né, na época. E aquilo me abalou muito ainda por ouvir, né, eu que eu tinha feito algo com outra pessoa, sabe, que ele não era o pai da criança, então aquilo me magoou muito, muito, muito mesmo. E literalmente eu passei minha gravidez toda sozinha. Passei minha gravidez toda sozinha. Não tive auxílio psicológico, sabe? Eu não tive escolha. Ou era aquilo ou era nada. Eu não sabia o que era um aborto, eu não sabia de nada, sabe? Eu acho que com a mente daquela época, se minha mãe tivesse chegado em mim e falado, ó, você não quer ter, você quer abortar, lógico que eu queria abortar, porque eu tinha 15 anos, o que eu iria fazer com uma criança, onde eu iria enfiar, eu não sabia o que era cuidar de uma criança. Então, acho que naquela época, se isso tivesse sido conversado comigo, acho que eu teria aceitado sim. Mas hoje em dia, minha mente já é diferente, né? Porque, poxa, eu tenho 22 anos, então tenho 3 filhos a mais. Então eu entendo muito mais do que naquela época. Naquela época eu era muito inocente. Então eu não entendia muito das coisas. E eu meio que fui obrigada a passar por tudo aquilo sozinha, né? Sem apoio moral, sem apoio emocional. Não tinha ninguém do meu lado. E ele não ajudou em nada, sabe? Ele não comprou nenhuma fralda pro filho dele. Só no dia que foi nascer, né? Que pediram DNA. Então, no dia que o neném foi nascer, acho que foi o dia mais traumático da minha vida. Porque eu sofri violência obstétrica, né, lá no hospital. E foi um descaso só.
E além de eu estar sozinha, não estar com alguém, assim, que eu me sentisse melhor do meu lado, sabe? Porque minha mãe, sabe? Não, eu não queria minha mãe ali do meu lado, sabe? Também ela ficava toda hora entrando e saindo, ela não ficava assim lá do meu lado e eu tava sofrendo muito de dor, de dor, de dor, porque o primeiro filho dói demais, gente. E, nossa, foi muito complicado, foi muito complicado. Aí, quando nasceu, ele tava lá no hospital, foi ver, sabe? A criança nasceu a cara, lambida, escorrida. Acho que é pra pagar tudo que falou. E beleza, legal, né? Acho que foi uns 5 dias depois, ou pra mais que eu saí do hospital, né? Porque lá no hospital, quando você tem bebê, você faz o. Como que é o nome? Você faz a certidão de nascimento lá no hospital. Como ele tava achando que ele não era o pai, então tinha que fazer DNA, depois do DNA, e aí sim a gente faria a certidão de nascimento dele. Eu nem queria, sabe, passar por isso. Eu até cheguei a falar pra minha mãe, não, vou só colocar no meu nome. Mas ela, não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você e com seu pai, né? Eu vou. Assim, que meu pai não pagou pensão, né, na época. Mas ela falou, não, ele vai ter que registrar, porque ele é o pai. E aí eu fui, né, a gente foi, fez o DNA. E o DNA deu positivo, né, não tinha nem como dar negativo. Sabe, a gente que é mulher, a gente sabe com quem a gente fica. Então, basicamente, o homem quer só atrasar tudo aquilo. E aí que foi, né, combinado de pagar pensão e tudo mais, mas foi complicado, porque, poxa, era uma primeira viagem, não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada, não sabia como acalmar um bebê. Eu não sabia fazer nada, então foi muito complicado pra mim no começo, sabe? Foi muito complicado. Eu não sabia trocar uma fralda, gente, eu não sabia fazer nada. Então, eu sofri bastante. Sofri bastante. Assim, na minha opinião, eu acho que os pais deviam conversar muito mais com os filhos, porque como a minha mãe sempre foi muito fechada, então ela não. Eu também sou uma pessoa muito fechada, eu não faço muita amizade, sabe? Eu não sou aquela pessoa que eu tô em algum lugar, né? Vamos supor, eu tô em uma festa. Aí eu vou chegar e sentar, começar a conversar, bater papo, igual quando eu era criança. Não, eu não vou fazer isso. Eu não sou assim, eu sou um pouco fechada, sabe? Eu só falo com quem vem falar comigo. Eu sou meio que assim. O pessoal acha que eu sou nariz em pé, mas eu não sou. Se vier conversar comigo, eu converso. Mas eu sou assim, eu sou muito fechada. Se você me olha na rua, você acha que eu tô brava, porque eu tenho a cara muito fechada. E eu sempre fui assim, né? E minha mãe, ela é bem fechada, ela nunca sentou pra conversar comigo sobre nada. Eu acho que os pais deviam fazer isso, né? Os pais deviam sentar com os filhos pra conversar, né? Sobre a gravidez da adolescência, né? Sobre os métodos de como prevenir, né? E levar ao ginecologista. Porque eu não sabia dos métodos, né? Sabia que existia camisinha, mas existem outros métodos além da camisinha, né? Porque nem a camisinha é 100%. Então, existem outros métodos contraceptivos que você pode usar. Então, eu ainda assim ajudo, né? Uma amiga minha falou que tomava um anticoncepcional, eu não sabia nem o que era. Aí ela, não, se você quiser eu te dou uma cartela pra você tomar, né? Porque eu fiquei com tanto trauma depois que eu ganhei o primeiro filho, que eu fiquei com medo de engravidar. Mesmo não fazendo nada, eu ficava com medo, né? E aí ela me deu a cartela, eu comecei a tomar e eu fiquei muito inchada, literalmente, nossa, eu enchei, reteu líquido. E aí até minha mãe tinha comentado, nossa, mas você engordou muito. Aí eu fui, me toquei, né, que era por conta do anticoncepcional, e aí eu fui, parei de tomar e não tomei. Teve até uma época que eu fui no médico pra pegar um anticoncepcional, fiquei um bom tempo tomando, mas esse anticoncepcional me deu labirintite, né? Que é uma tontura, né? Até hoje eu tenho muito isso. E cistos no ovário. Então eu acabei parando de tomar, não quis mais, né, saber de tomar anticoncepcional na minha vida, né? Eu prefiro o DIU de cobre, né? O DIU é bem melhor. E outros tipos de prevenção, né, hoje em dia. Mas eu acho isso, né? Eu acho que os pais deveriam sentar mais pra conversar, ser tudo mais aberto. Não tem pra que ter tabu sobre isso, gente. Senta pra conversar com seus filhos, sabe?
conversa sobre sabe, você pode fazer, não tem que proibir, porque se proibir aí que a pessoa vai lá e faz mesmo, sabe, aí que o adolescente vai lá e faz mesmo. Então eu acho que tem que sentar, conversar, pra não passar por tudo que eu passei, porque, nossa, eu sofri demais, até porque eu não tinha ninguém do meu lado, tanto que quando eu engravidei pela segunda vez, eu fiquei com muito medo, né, do pai da minha filha ir embora, minha terceira também. Então, tipo, eu fiquei com muito medo de passar por tudo aquilo sozinha, ainda bem que eu não passei. Mas eu fiquei com muito medo, eu peguei um trauma, sabe, de passar por tudo aquilo sozinha, mas ainda bem que tudo foi diferente. E pra mim é isso, sabe? Os pais sentar, conversar, explicar sobre tudo, né? Parar com esse tabu idiota, sabe? E, bom, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo. E é isso aí, gente. Um beijo. Tchau!